Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus explica a parábola do joio, e ele traz vários elementos para o nosso entendimento. Primeiramente, ele vai dizer que aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é ele próprio. O campo é o mundo, porque o Filho de Deus veio a essa terra para anunciar a boa nova a toda criatura e nos deu essa missão para que nós possamos continuar anunciando a toda criatura esta boa nova da salvação, que é o próprio Cristo. A boa semente são os que pertencem ao reino, ou seja, são aqueles que acolhem o chamado de Deus para a sua vida. Nós precisamos ser esses que acolhem o chamado de Deus, que correspondem a esse chamado. Depois, Jesus continua ainda: o joio são os que pertencem ao maligno. O joio é aquele que muitas vezes parece com trigo, mas ele é vazio de obras, ele é vazio de essência de vida religiosa, porque ele coloca suas forças como única confiança de sua vida e não tem uma experiência de fé, um abandono de fé. Por isso que o joio ele se parece com o trigo, mas o joio é do maligno, porque são as pessoas que muitas vezes estão no campo, estão até dentro do templo, mas não são igreja, porque não querem aderir àquilo que é a proposta do Sagrado Evangelho, aquilo que é a proposta de Cristo para cada um de nós. E o inimigo de Deus, o maligno, ele continua lançando esses joios no meio do trigo, para que possa fazer com que o trigo se transforme em joio, porque as más companhias vão corrompendo os bons costumes. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado para com a nossa vida, para que nós não permitamos que o joio venha envenenar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa relação com Deus. Depois Jesus diz: o inimigo que semeou o joio é o diabo. O diabo é aquele que é o divisor, aquele que faz com que a gente tenha uma vida dupla, uma vida que aparenta ser de santidade dentro da igreja, mas uma vida pagã fora. E essa divisão de vidas faz com que a nossa realização interior nunca aconteça. Faz com que a gente viva sempre num grande vazio. E esse grande vazio vai fazendo com que nós nos afastemos dia após dia e cada vez mais daquele que é realmente o nosso único sentido,
aquele que traz verdadeira realização para a nossa vida. Depois, Jesus ele vai dizer: a colheita é o fim dos tempos, ou seja, a colheita é aquele momento onde nós terminamos a nossa trajetória sobre esta terra. Essa colheita ela pode ser a segunda vinda de Cristo, mas também pode ser a nossa morte, que é o momento em que nós encontramos o próprio Cristo, que é o justo juiz. Por isso que nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos no agora, para que nós possamos viver bem este tempo, e vivendo bem este tempo, nós possamos verdadeiramente corresponder o chamado de Deus para a nossa vida. Porque enquanto nós deixarmos de corresponder, nós vamos continuando no vazio existencial e nós não vamos vivendo uma vida verdadeiramente cristã, uma vida verdadeiramente religiosa, mas vamos vivendo algo que nós vamos construindo no nosso interior, que não é uma experiência de fé, mas uma experiência de sentimentalismos. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com o nosso tempo presente, que é o tempo que Deus nos dá para a nossa salvação. Depois, Jesus vai dizer que os ceifeiros são os anjos, porque os anjos são aqueles que realizam a obra de Deus. Os anjos fazem e realizam em plenitude a vontade de Deus, porque eles decidiram estar totalmente a serviço do Criador. Assim, nós precisamos também de estar, a exemplo dos anjos, sempre a serviço do Criador. Depois nós vemos como que Jesus diz: como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Aqui nós vemos algo importante. Deus, ele separa o joio do trigo. Deus, ele vai nos cobrar sobre aquilo que nós fizemos sobre esta terra. Deus, ele vai pedir contas e nós precisaremos dar conta das responsabilidades que nós assumimos nesta terra. Por isso que Jesus ele fala ali que esses que serão lançados ao fogo são aqueles que levaram os outros a pecar. Ou seja, porque o nosso pecado não é só nosso. O nosso pecado, o nosso contra-testemunho, ele rouba a esperança e mata a fé dos nossos irmãos. E nós podemos, infelizmente, levar outros a pecar para suprir as nossas carências interiores. Por isso nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, para que nós possamos ser instrumentos de edificação e não instrumentos de condenação para os nossos irmãos. Por isso que no final do Evangelho, Jesus vai dizer: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, os justos são os santos, que brilharão não por sua própria luz, mas porque refletirão a luz divina a todos aqueles que contemplar. Porque a santidade nada mais é do que ser um verdadeiro reflexo desta luz divina para o mundo, para o nosso próximo, para que nós possamos ser instrumentos de salvação para os nossos irmãos e não instrumento de condenação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.